Mateus capítulo 21, versículo 33, que diz: Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. 40. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Aleluia. Senhor Deus e Pai, esta é a Tua palavra, Senhor. A palavra que Tu já ministraste ao meu coração, Pai. Eu te peço, Senhor, torna-me pequeno diante da Tua glória. Mas faz chegar esta palavra ao coração dos irmãos. Que possa pelo menos uma alma ser tocada por esta palavra, Pai. Nutre, Senhor, planta esta semente no coração bem profundo, no coração dos irmãos, que eles possam ver a Tua glória através da Tua palavra, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Abençoa-nos, agracia-nos com a Tua presença, Pai. Visita-nos com o Teu Santo Espírito, enche-nos de amor, enche-nos de paz, faz-nos louvar o Teu santo nome. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Podem se sentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Eu não sei quanto aos irmãos, mas é como o pastor diz, a semana da Santa Ceia é sempre a semana mais difícil. Eu não sei o que é que aconteceu esta semana. Eu não tive tempo para nada. Até dormir foi difícil, irmãos. Sempre que eu planeava alguma coisa para o dia seguinte, não, agora vou ter tempo, vou conseguir preparar-me, estudar mais um pouco. Não. Acontecia alguma coisa que eu tinha que dar atenção porque era urgente, tinha que ser feito. E foi assim a semana toda. Aleluia. Eu jejuei a semana toda para me preparar para o dia de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Maravilha. Aleluia. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus de maravilha. Não é um culto fácil, irmãos. É preciso preparação. É preciso nós termos estofo para aguentar o que aí vem. Aleluia. Mas eu vou passar a palavra também, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Então, certo dia, Jesus foi até ao templo para ensinar. E ali ele foi confrontado pelos sacerdotes, pelos anciãos que ali estavam. E eles perguntaram-lhe: com que autoridade é que tu estás a ensinar? Eles estavam a questionar Jesus. Que autoridade é que tu tens para nos ensinar o que quer que seja? E Jesus respondeu: se eu vos fizer uma pergunta e vocês me responderem, eu vou vos dizer com que autoridade é que eu vou fazer isso. Aleluia. E ele perguntou: aquele batismo que João Batista fez, foi do céu ou foi dos homens? E eles perguntavam entre si. Aqueles anciões, aqueles sacerdotes estavam a perguntar entre si:
como haviam de responder. Eles disseram: se nós dissermos que foi do céu, Jesus vai nos dizer. Então porquê é que nós não acreditamos naquele batismo? Se nós respondemos que foi dos homens, o povo vai se revoltar contra nós porque eles acreditavam que João Batista era um profeta. Então eles decidiram responder: não sabemos. E Jesus disse: não sabem? Então eu também não vos vou dizer com que autoridade é que eu falo. E Jesus então decidiu contar uma parábola. E ao fim dessa palavra, aqueles anciões, aqueles sacerdotes estavam a ficar furiosos. Eles não acreditavam naquilo que Jesus estava a dizer. E Jesus confronta-os ainda mais no versículo 33. Ele diz: ouvi ainda mais uma parábola. Ele estava a confrontá-los. Ele sabia que tocou num ponto fraco deles. Ele estava a pôr mais sal na ferida. Ele estava a tocar o dedo na ferida. E ele conta esta parábola que nós lemos. E a parábola tem como título a parábola dos lavradores maus. Então Jesus conta que havia um homem que era pai de família. Era proprietário de um terreno. Ele preparou o terreno. Ele limpou aquele terreno. Ele tirou todas as ervas daninhas. Ele tirou as pedras. E depois ele lavrou aquele terreno. E decidiu plantar ali uma vinha. Ele fez tudo com cuidado para ficar perfeito. E quando ele plantou a vinha naquele terreno, irmãos, ele colocou uma cerca ao redor dela. Depois construiu um lagar para poder pisar as uvas e fazer vinho. Depois construiu uma torre para poder vigiar a vinha, para poder guardar aquela vinha. E houve um momento em que teve que se ausentar. Ele fez uma coisa que era muito comum na época. Ele alugou aquela vinha. Tal como nós alugamos uma casa, tal como nós alugamos um negócio. E depois o dono do local vai querer receber uma renda, vai querer receber uma parte dos lucros. E antes de eu aprofundar mais, irmãos, temos que entender. A vinha representa Israel. Como é que nós sabemos isso? A própria Bíblia nos ensina, desde o início, desde o Antigo Testamento. Sempre que se fala de vinha, estamos a falar do povo de Israel. Já em Isaías capítulo 5, Deus conta que ele plantou uma vinha. Ele esperou que aquela vinha desse frutos. Só que aquela vinha deu uvas amargas. Uvas bravas. As uvas bravas, irmãos, são uvas que são amargas, só têm casca, não servem para nada, não servem para fazer vinho. E agora pensem comigo, um agricultor, quando planta alguma coisa, o que é que ele espera? Ter frutos. Ele espera ver o quê? Resultados. Entendam que aquele homem, pai de família, é Deus, irmãos. O dono da vinha é Deus. Deus fez o mesmo com Israel. Ele deu tudo o que eles precisavam para viver de acordo com a sua vontade. Ele deu-lhes a lei, deu-lhes profetas, deu-lhes sacerdotes. E o que é que aconteceu? Eles começaram a agir como se eles fossem donos da vinha. Como se não devessem nada ao dono da vinha, que é Deus. Isso deixa-me muito triste, irmãos. Como é que é possível? Deus teve tanto cuidado para cuidar daquela vinha. Plantou cada detalhe, preparou o terreno, limpou, plantou, regou. E como resultado, ele teve apenas uvas amargas. Como é possível, irmãos? Como é que o povo pode ser tão ignorante? E eu também estou a falar de nós, irmãos. Deus deu-nos a vida. Deus deu-nos oportunidades para crescer. Ele deu-nos a sua palavra. Deus deu-nos o seu Espírito Santo. Glória a Deus. E nós vivemos como se nós fôssemos independentes, como se nós não tivéssemos que prestar contas ao nosso Criador. E eu pergunto à igreja, quando nós éramos crianças, nós não dávamos contas aos nossos pais?
não é? Não tínhamos que prestar contas aos nossos pais. E eu vejo que esta geração atualmente está a falhar nisso. Cada vez mais novos ignoram os pais, fazem o que querem, maltratam, ainda exigem que lhes deem coisas que eles não merecem. Cada vez mais novos. Eu qualquer dia imagino. Qualquer dia nasce um bebê e já é independente. Hoje, irmãos, a Santa Ceia é para nos lembrarmos que nós pertencemos a Deus. A ceia é para nos lembrarmos que nós pertencemos, somos dependentes de Deus. A nossa vida, a nossa salvação, a nossa esperança, tudo vem dele. Nós não podemos viver a nossa vida como se fôssemos donos de alguma coisa. Tudo é dele. Nós temos que viver como filhos, como servos de Deus. Aleluia! Então, depois de plantar a vinha, o que é que Deus fez? Ele circundou-a de um valado. Ou seja, ele colocou uma cerca à volta da vinha. Isto mostra-nos que Deus queria a vinha protegida. Quando nós cercamos um terreno, irmãos, normalmente será para proteger dos animais selvagens, para proteger dos ladrões que possam atacar a vinha. Só que a cerca, irmãos, também delimita aquilo que pertence ao dono do terreno, aquilo que é dele. A vinha era Israel. Então Deus está-nos a mostrar que Israel não é um povo qualquer. Era o povo escolhido por Deus. Nós sabemos que a vinha figura Israel. Deus quer mostrar que Israel era um povo separado por Deus. E como é que ele fez isso? Através da lei, irmãos. Através da lei, Deus mostrou como é que o povo deve viver, de acordo com o padrão que Deus estabeleceu. Foi através dos mandamentos que Deus mostrou como é que o povo se devia destacar do resto do mundo. Depois Deus levantou alguns líderes para liderar o povo de Israel. Ou seja, Deus alegou a vinha a uns lavradores para cuidar do povo. Enquanto ele estava ausente. Só que Deus, irmãos, nunca está ausente. Aleluia! Deus observa sempre de longe. Deus examina os frutos. Deus envia os seus servos. Deus fala através dos profetas. Deus nunca abandona a sua vinha. Ele só quer ver o quão fiéis são os lavradores enquanto ele está ausente. Aleluia! Entendam, irmãos, que os frutos da vinha são os resultados da nossa vida com Deus. São as nossas obras, são as nossas atitudes. Tudo tem que espelhar uma vida para Deus. As uvas são aquilo que o mundo enxerga da nossa vida. Por isso, ele colocou um lagar no terreno para fazer vinho. Porque o que não é vinho senão uvas espremidas? O lagar é para extrair a essência da uva. Porque não basta ter uvas, não basta parecer que temos uma vida com Deus. Se o sumo, se a essência que sai do fruto não vem do Espírito Santo, se a essência, irmãos, não vier do joelho no chão, não vier da leitura da palavra, se não vier de um arrependimento sincero, não vai ter sumo. Vai ser uma uva brava, seca, sem nada para extrair, que não vai servir para nada. Então Deus edificou uma torre. E eu vejo a torre, irmãos. Ele edificou a torre para vigiar, para proteger a vinha. E eu vejo aquela torre como a igreja, irmãos. A igreja era onde ficam os sacerdotes. Da mesma forma que a torre é onde ficam os sacerdotes. É onde ficam os guardas da vinha. Deus estabeleceu a igreja não só como um local para nós adorarmos, mas também como um local para nos refugiarmos, como uma fortaleza contra o mal. Quem está na vinha é na torre que se vai refugiar.
Só que há uma coisa que eu tenho visto cada vez mais, irmãos. As pessoas cada vez mais dizem, eu sou a igreja. Eles dizem, eu não preciso da igreja para nada. E agora, frequentemente, tenho visto cada vez mais pastores a abandonar a igreja para fazer culto no lar. Não é que eu seja contra o culto em casa, irmãos. Só que a igreja não pode deixar de existir enquanto torre na nossa vida. Aleluia. Eu vejo que o inimigo está a tentar tirar a igreja do terreno. Porque, irmãos, aplicando a mesma analogia da parábola, sem a torre, o inimigo é livre de derrubar a cerca, de invadir o campo, de destruir tudo. Não vai haver guardas, não vai haver nenhum vigia para alertar as pessoas para se protegerem. Aleluia. E ele vai vir, ele vai invadir e tudo será destruído. Isto é muito sério, irmãos. Eu me perguntei há uns dias, e se a igreja desaparecer? Já fizeram essa pergunta? E se a igreja, enquanto torre, deixar de existir? Acham mesmo que algum irmão que se sente perdido, que se sente vulnerável, que se sente desanimado, vai querer cultuar na casa de alguém que não conhece? Muito menos vai saber da existência desse culto. Às vezes já é difícil alguém se arrastar para vir para a igreja, para vir aqui ser atingido pela palavra, de sentir a comunhão dos irmãos, de obter um ensinamento pela igreja. Aleluia. Sem a igreja para ser a voz de Deus na terra, sem uma igreja física, a igreja cai no esquecimento, irmãos. Isto é gravíssimo. A igreja, enquanto torre, tem que ser o farol que ilumina o mundo. A igreja tem que lembrar ao mundo que existe um Deus criador, um Deus salvador, um Deus que tudo pode, um Deus que cuida de nós. Sem a igreja, irmãos, deixa de haver missões. Sem a igreja, deixa de haver alguém a proclamar o evangelho na rua. Aleluia. Sem a igreja, não há ninguém para proclamar a voz de Deus no mundo. E depois as gerações seguintes vão crescer sem ouvir falar de Deus. E com sorte, vamos fazer parte dos livros de história. Se tivermos sorte. Sempre que Israel abandonava o culto a Deus, eles entravam em idolatria e, como consequência, eram destruídos. E é isso que está a acontecer nos nossos dias. Cada vez mais nós estamos a viver fora daquilo que Deus planeou para nós. O que é certo, e errado não passa de uma opinião. O pecado não deixa de ser pecado, só que hoje em dia o pecado é encarado como uma doença. Alguns têm cura, outros são incuráveis. Mas o pecado está a ser encarado como doença. E se ainda não foi catalogado como doença, alguém vai se lembrar de dar um nome de doença àquilo. Aleluia. E a responsabilidade é nossa, irmãos. Nós somos responsáveis para manter a igreja como uma torre no mundo. Nós precisamos ser os guardas dessa torre. Uma torre que não tem guardas não serve para nada, irmãos. Aleluia. Da mesma forma que uma igreja que não ora, uma igreja que não tem palavra, uma igreja que não faz nada, não passa de uma torre vazia. A igreja tem que denunciar o pecado, a igreja tem que chamar ao arrependimento, a igreja tem que vigiar por todos nós. A igreja precisa de pessoas dispostas a vigiar. Por isso, Deus alugou a vinha a uns lavradores para cuidarem e vigiarem Israel. Ao fim de um tempo, Deus enviou uns servos para poder colher os frutos da vinha, receber a renda daquilo que Israel estava a produzir. Só que os lavradores
que nesta parábola representa os líderes religiosos da época. Eles espancaram e eles mataram aqueles servos. Aqueles servos, irmãos, são os profetas que Deus foi enviando para Israel. Ao longo da história, eles foram perseguidos, eles foram maltratados, eles foram mortos. O profeta Jeremias, irmãos, foi atirado para um buraco lamacento, foi preso. O profeta Elias foi perseguido. O profeta Zacarias foi apedrejado. E o profeta Isaías, diz a tradição, ele foi cerrado ao meio enquanto estava vivo. E Deus, na sua infinita misericórdia, ele foi enviando profetas e mais profetas para chamar o povo ao arrependimento. E eles constantemente eram rejeitados, uma e outra vez, e o ciclo repetia-se. Até que por fim o dono da vinha disse: ele fez uma coisa impensável, uma coisa que só um pai pode pensar. Versículo 37. E por último enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Terão aqui, irmãos, é um talvez. Conseguem imaginar? Um pai, talvez, ele enviou o seu filho para talvez o respeitarem. Um filho para talvez não sofrer. Mas Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Ele sabia muito bem o que ia acontecer com o filho. E ainda assim ele o enviou. Deus enviou Jesus porque nos ama. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus sabia muito bem que ele vinha para morrer. Só que o amor que ele tinha por nós foi maior do que tudo o que ele sofreu por nós. Versículo 38. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo, apoderemo-nos da sua herança. 39. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. O que fizeram ao filho, irmãos? Arrastaram-no para fora da vinha e mataram-no. Esta parábola, irmãos, é profética. Jesus estava a falar dele próprio, e eles não estavam a entender. Onde é que Jesus foi crucificado? No Gólgota, no Calvário. Que fica onde? Fora da cidade. Ele foi tratado como um criminoso, como um homem qualquer. Ele foi arrastado para fora dos muros da vinha. O povo que devia recebê-lo com alegria rejeitou o Filho de Deus. E quantas vezes, irmãos, Deus já não enviou servos para falar connosco? Através de um irmão, através de uma pregação, através de uma palavra, às vezes através de um louvor, às vezes uma situação que nos faz pensar a vida. E nós rejeitamos, nós não ouvimos e ficamos ainda com o coração mais fechado. Sabem quando é que nós nos estamos a comportar como os lavradores maus? Quando achamos que a vida é nossa e não pertence a Deus. Quando achamos que temos que mudar de vida, mas não fazemos nada por isso. Quando tratamos qualquer mensagem que vem de Deus como apenas mais uma pregação. Será que Deus tem que arrancar tudo da nossa vida para nós termos um choque de realidade? Sabem aquele momento em que nós estamos mal? Em que estamos sem esperanças, sem forças? Decidimos nesse momento virar-nos para Deus, ajoelhar-nos, orar. Deus, tira-me deste buraco, fala comigo, mostra-me que estás aí. Passa uma hora, nada. Às vezes passam dias,
Silêncio de Deus. Mas num momento toca o telefone. Aleluia. Aquele amigo que já não falava contigo há meses, há semanas, liga para ti e diz: eu senti no coração que eu tinha que falar contigo hoje. Está tudo bem contigo? E nós pensamos que eu não quero falar com ele. Não era isto que eu queria. Eu queria que Deus se apresentasse em mim de forma sobrenatural. E nós acabamos por responder ao amigo: sim, está tudo bem. Até à próxima. E nem contamos o que está a passar connosco. Será que Deus, irmãos, não estava a usar essa pessoa? Será que o socorro que nós pedimos a Deus não chegou através daquela chamada? Só que não era como nós imaginávamos. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo judeu. Eles oraram, eles pediram a Deus que o Messias fosse enviado. E quando o Messias chegou, imagino eu, de túnica, cabelo comprido, barba por fazer, sujo da viagem, sandálias gastas, falava sobre o reino de Deus. Não era o que eles imaginavam, porque o que eles queriam era que aparecesse um rei imponente, cheio de glória, com espada na mão, capaz de matar todos os inimigos do reino de Israel. Mas não, apareceu um homem simples, um servo, que falava de amor, que falava do reino dos céus. Aleluia. Não podemos cometer o mesmo erro que eles, irmãos. Aleluia. Deus fala conosco todos os dias. Nós é que não escutamos. Deus continua a bater à nossa porta. Deus vem com pessoas simples. Deus vem com pequenas palavras. Deus vem com gestos discretos. Aleluia. Eles rejeitaram Deus. Talvez Deus esteja aqui a falar hoje com alguém. Talvez esta pregação seja aquela chamada para alguém direta do céu. Então não rejeitem a palavra, irmãos. Aceitem a palavra no vosso coração. O Filho de Deus foi enviado para que nós pudéssemos ser salvos. Ele foi rejeitado para que nós pudéssemos ser aceites. Ele foi ferido para que nós pudéssemos ser curados. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. E não é uma vida qualquer, é vida em abundância. Uma vida eterna no céu, com os anjos, com o Pai. Aleluia! E quantas vezes nós já rejeitámos o Filho? Quando escolhemos viver à nossa maneira. Quando ignoramos o que o Espírito Santo tenta falar connosco. Quando nós participamos na Santa Ceia apenas por participar. Sem nos questionarmos quando o preço que foi pago por nós. Sem haver esse questionamento. Nós também estamos a rejeitar o Filho. A Santa Ceia, irmãos, é para nos lembrar que Jesus não foi morto à toa. Jesus não foi morto por acidente, por acaso. Ele foi morto por nossa causa. Ele morreu no nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida. E uma vida em abundância, irmãos. Aleluia. Jesus é maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Versículo 40. Jesus termina a contar a parábola com uma pergunta. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? E eu faço a mesma pergunta à igreja. Quando o dono da vinha vier, o que é que os lavradores merecem? Eles mataram os servos. Eles mataram o próprio filho do dono. O que é que eles merecem? Os anciãos e os sacerdotes responderam no versículo 41.
Eles lhe disseram: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os seus frutos. Eles não sabiam, mas eles estavam a profetizar sobre a própria vida deles. Eles próprios estavam a dizer que eles mereciam morrer e que a vinha devia ser dada a outros lavradores que pudessem dar frutos. Se eles soubessem o que é que eles estavam a dizer. Por isso Jesus faz um desenho no versículo 42. Ele disse-lhes: nunca leram nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito, e isso é maravilhoso aos nossos olhos. Aleluia. Jesus acabou de dizer: os edificadores, aqueles que foram escolhidos para erguer esta nação, vocês não estão a rejeitar apenas um homem qualquer, vocês estão-me a rejeitar a mim. Eu que sou a pedra principal, a pedra que sustenta toda a estrutura do edifício. Jesus está-lhes a dizer diretamente: eu sou a pedra. Eu sou a pedra fundamental para a salvação. Eu sou o alicerce. Eu sou o fundamento. Eu sou a pedra que sustenta toda a criação. Aleluia! E quem estiver sob essa pedra vai ser salvo. Mas quem a rejeitar vai ser esmagado por essa pedra. Aleluia! Então no 43 Jesus diz: o reino de Deus será tirado de vós e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Ele está-lhes a dizer: vocês eram responsáveis pela vinha. Vocês não quiseram saber do dono. Vocês rejeitaram e mataram o filho. Por isso o reino vai ser entregue a outros. A um outro povo. A uma outra nação que dê os seus frutos. E quem é essa outra nação, irmãos? Somos nós. Aquelas ervas daninhas, aquelas pedras que o dono do terreno tirou antes de lavrar o terreno, foram colocadas fora da vinha. Somos nós, irmãos. Nós ficámos do lado de fora. E agora, irmãos, pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos estar naquela vinha. Nós pertencemos àquela vinha. Nós somos a geração eleita, nós somos o sacerdócio real, nós somos a nação santa. Nós somos os lavradores. Nós agora somos responsáveis pela vinha. E nós não somos melhores que aqueles lavradores. Só que tem uma diferença. Aqueles lavradores mataram o filho quando ele apareceu. Só que nós, para pertencermos à vinha, irmãos, nós tivemos que levantar a mão, aceitar Jesus, abraçá-lo com toda a nossa força. Nós recebemos Jesus, não com morte. Nós recebemos de braços abertos, com lágrimas de alegria. Aleluia! E eu pergunto com bastante temor no coração, irmãos. Nós recebemos o Filho, sim. Mas que frutos é que nós estamos a dar? Será que o dono da vinha, será que Deus, quando olhar para a tua vida, vai encontrar uvas boas ou vai encontrar uvas bravas? Será que ele vai encontrar sumo ou apenas a casca? Nós hoje estamos aqui, irmãos, porque o filho foi rejeitado. Só estamos aqui porque ele foi rejeitado, foi arrastado para fora da vinha. Ele é o único caminho. Dele é toda a verdade. E dele é toda a vida, irmãos. Se nós temos um culto hoje de Santa Ceia, é porque um dia houve uma cruz. Se nós temos o vinho, é porque o sangue dele foi derramado. Se nós temos o pão, é porque o corpo dele foi rasgado, foi partido. Hoje é o momento de nós nos lembrarmos de como Jesus foi rejeitado. É o momento de nos lembrarmos do amor tão grande que ele teve por nós. De tudo o que ele foi capaz de suportar por nossa causa. Ele foi cuspido. Ele foi chicoteado.
Ele foi arrastado. Ele foi forçado a carregar uma cruz que não era para ele. Aleluia. Nós não somos donos de nós próprios. A nossa salvação foi paga por um preço alto demais. Não rejeitem a graça que Deus nos deu. Hoje, irmãos, quando participarem do cálice, lembrem-se que representa o sangue do Filho que foi rejeitado. Quando tomarem o pão, lembrem-se que é o corpo que foi espancado, crucificado, que foi morto pela nossa vida. Só que hoje Ele vive, irmãos. Hoje Ele reina. A vinha tem um dono e Ele vai voltar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração para hoje. Aleluia. E eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.